é o definir arcos narrativos. E qual que é o grande tchan? O grande tchan é que eu estou unido anterior ao que eu falei lá atrás. Então você já fez a sua pesquisa. Você já viu qual que é a história que você quer, você já escolheu. Você determinou os pontos de virada dela, que são os pontos de ação. Coisas que aconteceram que fizeram o rumo da história mudar. Aí você pegou e anotou tudo, fez toda a sua linha histórica do que vai acontecer. Você tem todos os personagens, tá tudo ali. Chegou a hora de você definir os arcos narrativos. Eu já falei sobre esse assunto lá no Papo de Mestre do Jornada do Herói. E lá tem uma curva que eu coloquei, que é a curva de energia da história, que vai mostrar como que ela tá começando, ela cresce até o clímax, depois ela desce. Aqui é a curva de arcos. Aqui que mostra quais são as divisões que você coloca na sua história. Ela é semelhante com a curva de energia da história, só que ela não tem a importância de ser mais realista como aquela. Ela simplesmente vai dividir a sua história em etapas, e aí você planeja a sua história de acordo com essas etapas. E aí ele vai linkar com as suas anotações e com as suas pesquisas. E você organiza todos os eventos da história nessas 5 partes. O que inicia a sua história, o que complica a sua história, o que desenvolve a sua história, e é o clímax, é o evento intermediário. Aí fala assim, mas o clímax é o final. Não, clímax não é o final. Clímax é aquilo que define o rumo final da história. É o ponto mais energético da sua narrativa. Depois você tem um ponto de virada, você tem um ponto de declínio, você tem um ponto de queda de energia até a sua resolução da história. Então você vai pegar, por exemplo, a invasão de Monte Castelo na Segunda Guerra pelos brasileiros. Você vai pegar e vai pesquisar como é que foi a montagem da recrutamento do povo brasileiro para a guerra. Aí você vai fazer isso aonde? Na introdução. Essa vai ser a parte. Qual que é o ponto de virada? O ponto de virada é: o Brasil não ia entrar na guerra, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, de repente, o presidente anuncia: o Brasil está em guerra. Acaba a introdução. Você ali está no momento em que, puxa vida, agora a coisa mudou. O segundo passo, a complicação. Você é um jovem que está ali na sua idade de conhecer as maravilhas do exército, e você foi chamado, se alistou e está sendo enviado para a Europa. E você vai passar por um treinamento relâmpago muito difícil, porque você não tem ideia do que é pegar um revólver, e de repente eles em 4 meses vão te ensinar a guerrear. Tá? E aí você vai chegar pronto para vestir um uniforme, sendo mandado por um cara que nunca participou de uma guerra, que é o seu comandante, que tá recebendo ordem de um americano que ele mal entende, e você vai ser colocado no fronte de batalha, e você chega ao clímax da história, que é a invasão do terreno que você tem que fazer. E lá você vai colocar todos aqueles elementos que você pesquisou, cara. Você vai colocar as catracas, os tiros, as fogueiras, como é que você não usa... Os brasileiros fizeram tudo de errado, que você puder imaginar. E eles só conseguiram vencer porque o brasileiro é foda. Porque o fazer errado era tão inesperado que quem tava lá tirou vantagem disso e conseguiu virar o jogo. E é nesse ponto que você vai colocar as principais batalhas. Quando você tiver a principal batalha, o ponto decisivo vai acontecer, que é a chegada no lugar. Vocês ultrapassaram a barreira das defesas alemãs lá na Itália. Você vai para a parte de declínio, que é a consequência da sua invasão. Onde você vai colocar o rumo, as decisões finais, tudo que vocês fizeram vai ser balanceado. Você vai ver as consequências diretas e imediatas e qual é o planejamento para o futuro até você chegar ao final, onde você vai ter a sua moral da história. Qual é a moral da história? O brasileiro é foda, vai lá, faz o que tem que fazer e passa vergonha nos caras que estão há 6 anos na guerra lá, achando que os caras são maioral.
Entendeu? Então o que você fez? Você pegou tudo isso que a gente falou até agora, montou as suas anotações e dividiu os setores da história. Definiu esses arcos, você vai ter os objetivos. Objetivo número 1, tomar base do que tá acontecendo, tomar conhecimento do que tá acontecendo, e você vai estabelecer se o personagem concorda ou não com o que tá acontecendo. Segundo, você vai chamar o personagem para ação, ele vai entrar no que tá acontecendo, ele vai se preparar para o grande desafio. Ponto 3, o clímax. Ele está durante o desenvolvimento da história, ele vai chegar no ápice das suas atividades e você vai pro quarto ponto, onde ele vai pegar as consequências das atividades que vai levar até a resolução, que é o quinto elemento. E pronto, você montou sua história, pode fazer um filme que você vai ganhar um Oscar. Se a gente não tem um papo de mesa sobre como construir aventuras, esse aí já é um bom tutorial introdutório, porque basicamente toda a história, toda a narrativa passa por esses 5 passos aí, né? Introdução, elevação, clímax, declínio e resolução. Então, não é diferente na história se tratando de um evento, porque aí você vai encaixar o evento, as informações que você sabe desse evento, nesse template aí, nessa situação desses 5 passos, que muitas vezes o evento, você não tem o evento em si, da maneira que você conheceu ele, como ele foi divulgado, não tem uma introdução. Você sabe o que aconteceu, você só conhece o clímax. E aí você vai ter que adaptar a introdução e a elevação para as necessidades da sua história, para as necessidades do seu grupo, etc. Ou você está fazendo uma aventura que está pegando um evento inexplicável, que não teve resolução. Você vai ter às vezes até um clímax, mas ele não vai ter ali a resolução final. Então, novamente, você vai ter que adaptar às necessidades do seu grupo. Então, toda a informação que você tiver, o máximo que você conseguir encaixar nesses 5 passos aí, você encaixa. O resto você adapta para se adequar à história que você quer contar. Eu acho que... E aquilo que a gente falou também lá no Papo de Mesa sobre Jornada do Herói. Nenhum arco narrativo precisa estar em todas as etapas. É um pouco isso que o Luiz falou. Assim, você não precisa passar por todas as etapas, você não precisa começar no começo, você não precisa terminar no fim. Você pode fazer um momento específico, assim, aquilo que acho que tanto o Luiz quanto o Firmino já comentaram. Às vezes você faz no Era, você não fazia uma campanha inteira. Você jogava uma sessão, 2 sessões, fazia um one shot que era, cara, existe esse fato que eu tenho na cabeça mais ou menos o que foi ele. Mas eu queria jogar ele. E aí vamos jogar ele pra gente ter mais detalhes. Beleza. Você começa, você não tá no começo, você não vai chegar lá no fim, você tá fazendo aquele ponto específico e acabou. E tudo bem, é isso que eu tô falando. Você pode, o que o Vermelho falou sobre a questão da guerra. Você pode fazer uma aventura que é toda no momento do desembarque na Normandia. Ou você pode fazer uma aventura que inclui o desembarque da Normandia, que vai acabar no desembarque, mas que vai incluir o prévio. Ou então você pode fazer uma aventura que começa no desembarque da Normandia e quem sobreviver vai ter que fazer as próximas etapas. Você escolhe, entendeu? Eu acho que esse é um ponto interessante. Essa distribuição dos arcos narrativos, ela não precisa ser formulaica, ela não precisa ser rígida nesse sentido. O que ajuda muito na hora que você estiver fazendo planejamento. Inclusive para aquilo que eu falei, de pesquisa. Às vezes você não quer pesquisar todo o processo de planejamento do que foi a invasão da Normandia, mas você acha muito foda o que eles fizeram depois. Então foda-se a parte anterior. Vocês começam desembarcando lá no bagulho. O que importa é que vier daí pra frente. Lembrando que o clímax da história não é o momento da história que tem mais tiro, tá? É o momento da história onde você tem o maior teste para o personagem. Se o teste para o personagem é trocar tiro, então o clímax tem troca de tiro. Mas se o teste do personagem é ir contra o medo dele, é no clímax onde ele vai enfrentar o medo dele diretamente, onde ele vai realmente superar a dificuldade que ele estava enfrentando. Porque, né... Que tem gente que acha que clímax é só estourar a Estrela da Morte.